Prof, e o que você acha? Você acha que a gente poderia ter reduzido o número de mortes? Você acha que... Eu acho que sim. Porque pensa bem, eu vou falar por nós da USCS, que a gente começou a fazer a testagem da Coronavac em junho e julho do ano passado, né? E nós já tínhamos resultados já eficientes aí em outubro, mais ou menos, a gente já estava com resultados, outubro, novembro. Se nós tivéssemos, né, a partir daí, já comprado esses insumos, etc., e começasse a produção no Brasil, em janeiro de 2020, agora desse ano de 2021, nós já teríamos condições de iniciar o processo de vacinação. Porque assim, o Brasil é uma referência, primeiro do SUS, né, que é um programa maravilhoso, Sim. e segundo, da questão da vacinação. Gente, nós conseguimos vacinar de gripe, em 15 dias a gente vacina a população inteira, a gente tem um dos melhores esquemas vacinais do mundo. Então, nós tínhamos como fazer tudo isso. Condições e estrutura de fazer tudo a gente isso, tem, né? profissionais para fazer Sim. isso, as pessoas já têm o esquema vacinal muito bem definido. Então, eu acho sim que nós poderíamos ter melhorado. Eu sempre brinco, né? Dai a César o que é de César, né? Sim. Porque eu falo assim, o governo do estado de São Paulo tomou uma frente importante, né? Mesmo batendo de frente com o governo federal, tal, tomou uma frente importante nessa questão da produção da vacina e etc., da testagem, muito rapidamente, né? O pessoal foi organizando essa testagem. Se não tivesse tido uma quebra de braço mesmo aí, né? Porque ficou aquela questãozinha coisa, política chata, parece briga de... Se nós tivéssemos pensado no coletivo, coletivo, nós teríamos feito uma grande diferença nesse mundão. Eu acho que o problema dos políticos foram esse. Eles quiseram ser político numa hora que eles deveriam ser pessoas. Exatamente. Humanos, Exatamente. assim, de entender. Então, se você tem uma ideia bacana, né? Que São Paulo começou com uma ideia legal e tal, por que não o governo federal também, sabe? Todo mundo baixar a guarda. Sim. E todo mundo fala assim, ó, nós temos que fazer esse esquema para que a gente efetivamente possa conduzir corretamente o que está acontecendo. E o que você acha dessa, assim, em pleno século XXI, as pessoas têm acesso à tecnologia. Tá aqui, ó, a tecnologia tá aqui o mundo inteiro, se eu quiser. Todo mundo, né? E por que ainda ter essa relutância toda em ciência, em vacina, assim, em acreditar na vacina? Por que você acha que acontece isso com as pessoas? Porque foi criado um mito disso, né? Que se você tomasse a vacina, você estaria ganhando um chip, que as pessoas iam te monitorar e que... Gente, foi criado foram tantas histórias, tanta desinformação, tá? Que eu acho que é isso, né? Foi tanta desinformação, e as pessoas que já têm, né, meio um pé atrás, porque não quer a vacina, sei lá, pronto, já foi o suficiente para essas pessoas falarem que não acreditam e que não vão se vacinar. Mas eu fico falando assim, quando você tem o nenê pequenininho, né? Sim. Quando você foi dar as primeiras vacinas, você perguntou se era da Pfizer, Não, né? Você foi lá com a carteirinha, recebeu a dose da vacina e você nem viu de onde que era essa vacina. Exatamente. Quando a gente vai tomar, por exemplo, eu tomo anualmente a vacina da hepatite C, porque eu trabalho com esgoto e tal, eu nunca fui lá olhar no vidrinho de onde que era ou da onde vinha o insumo, nem nada. Ou seja, a vacina de poliomielite, né, que todo mundo toma, que a gente fez a criançada tomar, ninguém nunca olhou de onde era essa vacina. Agora, por que, né, nesse momento, todo mundo ficou questionando a vacina, etc. É como a gente fala, a vacina boa é vacina no braço. Exatamente. Né? E aí, óbvio que haverá algumas reações adversas, tal, para tudo, né? Mas só que se cria tanta história infundamentada que aí você tem a pessoa que já tinha um pouquinho o pé atrás, ela fala, não vou me vacinar. Se essa pessoa opta por não se vacinar, tá ok. Agora o problema é quando essa pessoa tem influência nas demais. Ela põe em risco outras pessoas. Exatamente. E tem influência nas demais. E aí, assim, o problema que isso causa, e assim, você falando isso, hoje mesmo eu tava vendo uma notícia, um casal negacionista nos Estados Unidos,
Acho que o marido morreu e a esposa estava já para ser entubada, assim, em estado final. E eles não quiseram tomar vacina. E aí chegou no último minuto, ela falou assim, não, me vacina, pelo amor de Deus. Aí os médicos falaram para ela assim, Não olha, adianta nada agora não tem mais o que fazer. É bem isso. Então, assim, E aí, por e que o esperar chegar a esse ponto, e o sabe? que De que brincar com a aconteceu? As vida. pessoas assim, mas tal pessoa morreu e tinha se vacinado, tá vendo? Gente, você tem milhares de pessoas se contaminando, é o planeta, né? 7 bilhões de pessoas aí começando a ser vacinadas. Óbvio que nesse montante haverá, sim, né, as reações adversas. Normalmente, se a pessoa tem uma comorbidade, né, aí a gente fala tanto, nunca se falou tanto nas comorbidades, né? O que é isso? Você é diabético, hipertenso, ou você tem uma doença crônica. Essas são as comorbidades. As pessoas começaram assim, poxa, eu tenho que olhar isso então, Sim. né? Eu vou ao médico, vou fazer os exames tal, para eu ver como é que tá a minha situação aí, porque essa comorbidade poderá me trazer um agravante. Porque é isso, gente. Se nós temos uma saúde de acordo, a vacina ela pode te dar uma reação adversa, você vai passar até um pouco mais tranquilamente. Se você tem uma comorbidade, você tem qualquer informação genética diferente, com certeza isso vai agir de forma diferente no seu organismo. Então é isso que a gente tem que pensar. Nós somos organismos que têm genética diferente. E o Brasil é um país com uma genética muito diversa, né? Nós somos um país que, gente, nós temos dificuldade para fazer transplantes, por exemplo, de órgãos por conta da diversidade genética que nós temos. Até a questão física, né? Sim, o olha brasileiro, aqui, ele não tem... ó. Você não consegue saber se é Você fala, brasileiro, se quem não é é. brasileiro? Qual é a característica? Pode ser loiro. Não, pode ser oriental. Não, pode ser negro. Não, pode ser branco. Gente, nós Exatamente. somos tudo. Então, a gente tem uma diversidade muito grande genética. Isso que é bacana, porque nós sofremos até menos por conta dessas variações todas aí de vírus, etc. Né? Então, é isso que nós temos que entender. A gente tem essa diversidade. As pessoas que não acreditavam na vacina, elas aproveitaram, né, alguém que dava um apoio, que era o governo federal, que falava um monte de asneira, desculpa aqui com o perdão da palavra, né? Fala, né? Que fala ainda, mas que nos auges, né, enquanto os outros países, a Organização Mundial da Saúde estava falando uma coisa, aqui no Brasil, nosso presidente estava falando tudo ao contrário, entendeu? Exatamente. Isso causou um prejuízo enorme para a população interna. E se você tem seguidores, né? Porque este ser humano tem seguidores, né? Não são pessoas, né? São seguidores, né? Então, sim, é os haters, né? E daqui a pouco vai vir falar mal da gente aqui, com meu. certeza! Com certeza, né? Porque mas, sempre tem, né? Não, mas é que é isso, é que é aquilo. Gente, é que vocês estão conversando com uma cientista, com uma pessoa que entende o que tá falando. Então, antes de qualquer coisa, saiba o que você tá falando, escute, aprenda. Isso aqui é uma aula gratuita. Isso aqui tá sendo uma aula. Então, aprenda. Leia, né? Leia. Leia os artigos Exatamente, que saem, se informe. né? Já que você não gosta de ler, assista a aula e fala assim, olha, realmente tem muito conteúdo aqui que tá sendo passado. Então, assim, gente, para com esse negócio de querer acreditar no que o outro fala ou que você vê no Facebook ali, na internet. Vai atrás da informação.